Episódio 6 do Café com Êxito e hoje é voadora no lustre porque eu recebo aqui nos estúdios a mulher mais fantástica desse planeta Terra. Quem que será? Tan, 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 tan. Júlia Bassalo! Adorei a abertura. Muito obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui compartilhando desse momento com você. Neste episódio do Café com Êxito, que eu sei o quanto isso é importante para você. E eu me orgulho muito de você estar aqui hoje, realizando cada vez mais seus sonhos. Já vai começar a fazer eu me emocionar. Essa mulher tem o dom para isso. Para quem não conhece, a Júlia é minha esposa. E hoje, nesse 6º episódio do Café com Êxito, nada mais, nada menos que ela, a rainha, a dona do meu coração, Júlia Bassalo. Ju, e aí, meu amor? Por onde você quer começar? Vai ser diferente para mim hoje. Hoje não vai ser um episódio que eu consiga ter um roteiro, algo do tipo. A gente conversou sobre isso e eu quero só deixar o meu coração falar. E eu sei que seu coração vai falar muito alto aqui e essa mensagem ela vai chegar para muitas pessoas. Enquanto você pensa por onde você quer começar, eu vou preparar um café, daquele cafezinho da Thalissa e do Thiago, velho formoso. Hoje eu estou aqui com um drip. Esse drip aqui, ó, ele já vem, é só colocar a aguinha e nessa aguinha já sai aquele cafezinho maroto, delicioso para a prosa fluir com mais personalidade ainda. Então vamos cá, ó. Enquanto isso, meu amor, fazer aquela pré-infusão que a Thalissa nos ensinou. Sim. Deixa ele aqui escorrer um pouquinho, alguns segundos. E enquanto isso, quem é a Júlia Bassalo Veloci Cruz? Eu sou hoje em dia uma apreciadora de café, inclusive quero fazer um comentário porque eu acho muito estiloso e muito moderno esse tipo de café, né? Para pessoas práticas, gente, sensacional. Depois é só tirar, jogar fora, não tem que lavar ali a vasilha. Adoro. A Júlia, então, é uma pessoa prática. Boa. Eu sou filha de Deus, uma pessoa que vem se descobrindo cada dia mais, que vem buscando a minha evolução, meu êxito emocional. Tem horas que eu sinto que eu tenho sucesso, tem horas que eu sinto que eu fracasso. E essa é a vida, né? É assim que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo. Então, estou em constante evolução. E ser casada com você, meu amor, é algo que me ajuda muito. Você quer fazer eu chorar. Hoje a sua ideia é essa. Não é? É fazer o só Rodrigão... compartilhar, que nós estávamos comentando agora mesmo sobre a importância do matrimônio. Nós não devemos ser responsáveis pela evolução do outro, só que à medida que a gente evolui, a gente incentiva quem está ao nosso lado a fazer o mesmo, a buscar a sua evolução. E assim você vai tendo êxito no seu casamento. Agora, quando você está ao lado de uma pessoa que você está sempre fazendo e a pessoa ela não acompanha, ela não está sempre ali no perfil da vítima, é aí que os relacionamentos vão fracassando. Eu sinto que o nosso casamento é isso, a gente está em constante crescimento, buscando aprimorar as nossas qualidades, a gente reconhece também os nossos pontos de melhoria e dia a dia a gente vai crescendo. E essa é a vida. E sempre com Deus presente na nossa casa, na nossa mesa, durante o nosso cafezinho. Que sai muita história... Sai muitas conexões, sai muitos insights, muita troca e muita evolução. Sim. Isso acontece. Experiência à mesa. Sim. E a gente só tem aquela mesa em casa porque você é chique bem. Chique no último. E aí a gente tem aquela mesa maravilhosa onde acontece muita prosa, muita conversa, muito diálogo. Sim. E a base para um relacionamento... é o diálogo, é a comunicação, é a cumplicidade, é a reciprocidade. E tudo isso é mudança de mentalidade. A gente tem essa consciência da importância do casal estar olhando para o mesmo objetivo, para os mesmos sonhos,
obviamente tendo a sua individualidade, a gente conversa muito sobre isso, que é importante você não perder a sua individualidade. Não é importante você manter o seu feminino lá em cima, na troca com as suas amigas, com as mulheres que participam da sua vida, porque você volta mais forte para casa. E é importante isso pro masculino, eu me alimentar com outros homens, ter conversa de homem, a gente fortalecer o masculino, para mais uma vez eu volto para casa e o nosso relacionamento continue equilibrado, forte, seguro. Eu escutei o Cortella falando isso num podcast que foi muito interessante, que é a saudade, ela é importante para o amor, para o relacionamento. Porque se você encontra todo dia a pessoa, faz tudo com a pessoa, com seu parceiro, com a sua parceira, acaba que não tem aquela expectativa da saudade de reencontrar. E a saudade, ela fortalece o amor, porque a ausência, ela fortalece a falta. E a falta a gente tende a valorizar mais, porque, nossa, como a casa está vazia, como faz falta a Júlia aqui tomando esse café comigo, e quando eu tomo café sozinho ali na varanda, muitas vezes refletindo e pensando na vida. Sim. Então é por esse caminho que eu quero e sinto de levar a nossa conversa. E falando aqui, o nosso patrocinador é o Velho Formoso, Thalissa e Thiago. Hoje a gente está servindo esse drip aqui. Esse drip a gente vai fazer isso aqui, ó, colocar aqui dentro e nós vamos fazer um brinde a essa parceria que eu tenho certeza que está sendo de muita colheita e de muitos frutos positivos. Então, um brinde ao nosso patrocinador Café Velho Formoso. Viva! E um brinde ao nosso amor. Coisa boa. Muito bom. Eu sou aquele tipo de pessoa que quando come alguma coisa, prova algo que gosta, já vem... Quem percebeu, eu tomei um golinho e já fez... Tanto que na minha família, assim, quando eu tô com o meu sobrinho, ele até me zoa. Olha a tia Júlia comendo, ó. Porque adoro comer, né? Comer coisas gostosas e aí é automático. O Sim. corpo fala. Mas voltando ali sobre o feminino, o masculino, é importantíssimo a mulher estar no seu lugar de força. E quando a mulher está no seu lugar de força? Quando ela está no feminino. Tem a energia yin e a energia yang. O yin é a energia feminina. A mulher, ela vai muito para dentro. Ela olha para suas emoções. O que eu estou sentindo? Tanto que a gente tem, né? As nossas emoções, elas flutuam muito. Tem a questão hormonal. Mas quando nós estamos nesse lugar de força do feminino, a harmonia no nosso lar, ela reina melhor. Porque você permite que o seu marido, que o seu parceiro esteja no lugar dele, que é o masculino. Hoje em dia, o que a gente vê muito? As mulheres com mais energia masculina do que feminina. É aquela mulher que quer dar conta de tudo. Ela vai para o trabalho, ela passa no supermercado, ela leva o filho na escola, ela busca o filho na escola, ela chega e vai fazer o jantar, ela trabalha para colocar dinheiro dentro de casa. Essa energia é mais a energia masculina. E a energia feminina é aquela energia também que se permite ser cuidada. A mulher não vai só ficar em casa esperando o marido sair e sustentar, não é isso que eu estou dizendo. Mas ela também se permite ser cuidada. Ela diz para o marido, olha, isso está pesado para mim, eu preciso que você me ajude. Hoje eu não vou conseguir passar no supermercado, você passa? Hoje eu preciso sair com as minhas amigas, eu preciso fazer algo para me cuidar. Você fica com as crianças? Porque assim a gente vai se fortalecendo. E é importante ter essa troca, né, com o seu parceiro de vida, para que se você escolheu essa pessoa e você deseja ficar com ela até o resto da vida, né, que é o que a gente fala, você precisa conversar e você precisa estar no seu lugar, nessa energia feminina. É fácil? Não é tão fácil, óbvio, porque vai te gerar alguns momentos ali de... me fugiu a palavra. De introspecção, de reflexão, de postura, de comportamento, de coragem. Sim, de suportar o desconforto. Era isso que eu queria dizer. Boa também. Que você vai ter que suportar esse desconforto de trazer um tema que vai gerar ali essa discussão no seu relacionamento. Mas isso é para o seu crescimento, porque você quer ficar com aquela pessoa. Então, vocês precisam conversar sobre isso.
E aí tem mulheres que às vezes acham ruim do marido sair com os amigos, jogar futebol, que é esse momento que o homem também precisa estar com outros homens para fortalecer o masculino. Porque se o homem está sempre convivendo com mulheres, ele está sempre alimentando o feminino dele. E aí ele vai ficando sem essa energia masculina, que é essa energia que vai lá, que faz acontecer. Ó, meu amor, a lâmpada está queimada, pode deixar que eu já vou trocar. Um exemplo simples só para a gente compreender um pouco mais. Perfeito, perfeito. Excelente. Senhoras e senhores, esta é Júlia Bassalo, já sentiu quem é? E o nível que esse podcast vai é justamente sobre relacionamento, mentalidade, cumplicidade. Hoje o tema é esse e nós vamos trazer com muito coração aqui um pouco das nossas experiências como marido e mulher, que faz toda a diferença. Eu tenho certeza que muitas coisas que a gente vai conversar nesse podcast, no Café com Êxito, vai servir para muitos casamentos e muitos novos e futuros casamentos que surgirão. Não tenho dúvida disso. Você falou sobre a energia masculina, feminina. O homem também, o que eu percebo fazendo um recorte aqui, o homem está sendo bombardeado pela mídia, pela sociedade, a perder aquela visão do masculino. A força do provedor. Porque isso é machista. Calma, gente. Não vamos entrar nessa polêmica. Cada um vai escutar com o coração e com o ouvido que tem para ouvir. Mas percebam que eu quero transmitir, que é totalmente diferente do viés cognitivo que você vai ter. Porque uma coisa é, o Rodrigo disse isso. Não, você teve essa percepção, porque outra pessoa pode ter outra. Então, separa comportamento e fala do locutor. Às vezes coloca também a autorresponsabilidade e veja como você está interpretando os fatos que eu vou trazer, tá? Para não distorcer e não gerar um corte, às vezes, que dá cancelamento nos dias de hoje. Mas o que eu vejo é o seguinte, homem e mulher, cada um tem um papel. É importante saber o seu papel. Eu não sei qual que é meu papel, então por isso que está tendo essa inversão de valores. Quem que tem que trocar a lâmpada? É o homem. Quem que tem que trocar o pneu do carro quando fura? É a mulher ou é o homem? Agora, se a gente começar a olhar a maternidade, quem amamenta? A mulher. Quem cuida mais e acolhe o bebê? A mulher. Quem manda para a vida? É o homem. Quem mostra o caminho de força para o filho? É o homem. Não é a mulher. Só que a gente vê essa inversão de papéis, mulher sendo provedora, e não que ela não possa contribuir, pode sim, no nosso relacionamento há essa contribuição da parte, a gente tem tarefas claras que são de cada um. Isso faz toda a diferença para o nosso relacionamento, porque a gente já tem essa conduta e isso fica muito fácil. E agora, o que eu quero mostrar é, se eu sei o meu papel, se eu sei o meu lugar de força, eu potencializo o meu casamento com a Júlia. Se ela sabe o lugar de força dela, ela potencializa o nosso relacionamento. E a mulher, ela traz a harmonia para casa, ela traz a sensibilidade, a doçura, o perfume, os móveis, as decorações. Isso não é coisa do homem. O homem vai lá e aperta o parafuso, fura a parede para instalar o quadro. É o que eu faço em casa. E a Júlia faz o papel que a mulher compete. Mas hoje a gente vive num mundo tão mimizento que é machista isso. Então a Júlia que põe a roupa para lavar, sim. É a Júlia que estende a roupa, sim, 90% das vezes. Só que quando precisa lavar um banheiro, eu pego para lavar um banheiro também, te ajudo? Sim. Óbvio, eu passo aspirador, eu passo pano, sim. Estamos lá em harmonia. Eu cozinho também, eu faço um alimento? Claro. Eu faço um supermercado? Sim. Mas isso é tarefa feminina? Não. Tem coisas que é sutil, que dá para ser compartilhadas. Tem que ser conversado. Exato. A energia da mulher, que é essa energia yin, que é a energia dentro, a do homem tem o significado do yang, né? Então, assim, a mulher, ela é o quê? Ela é emoção, ela é esse cuidado, ela é esse acalento, ela amamenta o filho e tudo mais. É toda essa parte fofinha, assim, né? Bonitinha. E o homem, ele é o quê? O yang é a energia fora, que foi o que o Rodrigo falou, que vai, que executa, que faz acontecer. E muitas vezes isso está invertido, mas eu acredito muito no poder do diálogo. E quando você deseja que esse relacionamento seja construído em bases sólidas, vale a pena ter esse tipo de conversa. Agora, uma coisa que você me falou e eu lembrei, quem conhece um pouquinho, né, a nossa história, nós moramos durante 1 ano em um motorhome.
um espaço de 5 metros quadrados. Eu, Rodrigo e os nossos gatinhos. O tempo inteiro, nós dois. E eu dizia que o que a gente viveu em 1 ano morando dentro desse motorhome, pessoas que são casadas há muitos anos não tiveram esse tempo que nós tivemos, porque era 24 horas só a gente, nas estradas e tudo mais. E eu lembro que quando a gente voltou, eu cheguei num salão que eu ia e a moça falou assim pra mim, a primeira coisa, e aí, o casamento ainda continua? Não, porque o tempo todo juntos, né? Então, olha só a mentalidade que as pessoas têm. Quando você casa com uma pessoa, você deseja que ela te acompanhe até o final da vida. Mas parece que hoje em dia as pessoas já casam pensando, se não der certo, a gente larga. Verdade. Então, o poder dessa mentalidade, o que é um relacionamento para você? A gente precisa trazer essas reflexões internas, né? O que é um relacionamento saudável para mim? Onde eu desejo chegar com meu marido? Esse namorado que eu tô é o homem que eu desejo casar? Para que a gente também não perca tempo e nem faça com que a pessoa desperdice o tempo dela também e sofra, né? Com certeza. Exatamente. Mas isso é muito importante porque a Júlia, ela fez uma transição de carreira e ela trabalha atualmente com constelação familiar, com essa parte sistêmica, e essa transição ela veio justamente na época do motorhome. Então, estudando, fazendo formação, viajando e cuidando da casa, porque para onde nós fôssemos a casa estava indo junto, é como se fosse um caracol, você se locomove com a casa nas costas. E ela fez tudo isso. E nessa transição de carreira, com a visão sistêmica, trouxe muito essas 3 leis sistêmicas que você fala no êxito emocional. Sim. Vamos começar pela lei sistêmica do equilíbrio, já que a gente está falando tanto de relacionamento e do equilíbrio. Sim. Como você enxerga essa lei do equilíbrio, Ju? Para as pessoas em casa ficar um pouco mais claro essa lei do dar e receber entre um casal. Sim. Então, como diz, é o equilíbrio entre o dar e o receber. Eu dou algo para você, assim como você também vai doar algo para mim. E assim existe um equilíbrio. Ótimo, relacionamento tende a ir pro sucesso. Agora, observa alguns casos onde a pessoa diz assim, nossa, eu sempre fiz de tudo pela pessoa e a pessoa foi embora da minha vida. Ou a pessoa me traiu e eu fazia de tudo por ela. Quando você faz de tudo por uma pessoa, não está tendo equilíbrio, você está doando muito e não está recebendo nada. Só que qual é o recado que a sua alma manda para a alma daquela pessoa? Que ela não é capaz. Porque você está fazendo tudo por ela, você está tirando a força dela. Assim ela fica sem força para construir algo, para se realizar, para fazer algo pelo relacionamento. Então, inconscientemente, a pessoa que faz muito pelo outro e o relacionamento sempre fracassa, você está mandando um recado para a alma do seu parceiro que ele não é capaz. E aí, o que ele faz? Ele vai embora da sua vida. Então, sobre o equilíbrio, a gente precisa refletir. No meu relacionamento hoje, está tendo equilíbrio? Eu estou fazendo pelo meu marido e ele também está fazendo algo por mim? Eu estou dando muito presente para ele e quando ele vem me dar algo, eu não aceito? Eu falo, imagina, se o Rodrigo quer me dar algo, viu? Mozão, pode me dar, aceito, fácil. O equilíbrio é fundamental. E a nossa vida é esse equilíbrio, né? O tempo todo. Então, você vê que a lei sistêmica, ela faz jus a tudo que nós vivenciamos no dia a dia. Perfeito. Sem equilíbrio, a gente não vai a lugar nenhum. Nem para o muito, nem para o pouco. Perfeito. E essa frase que você trouxe é simbólica, mas fortíssima. É o que acontece no dia a dia. Eu fiz de tudo para o meu marido ou para minha esposa e ainda foi embora. É claro que foi embora. Quem aguenta viver numa situação dessa? Onde tiram a própria força que você carrega, ou seja, a sua verdade, a sua essência, o seu superpoder é ser você mesmo. E até no sentido assim, quando a gente faz muito, às vezes você acaba assumindo um lugar que não é seu, no sentido de eu não estou fazendo apenas como esposa, eu estou fazendo também como mãe. E como se eu estivesse pegando o lugar da mãe do Rodrigo, da minha sogra querida. Isso não é legal, porque isso vai atrapalhar toda a energia do casal. E vai atrapalhar em todos os sentidos que vocês possam imaginar. É verdade. Então a gente precisa ter essa consciência. Tem equilíbrio no meu relacionamento hoje? O que eu posso fazer diferente? Perfeito.
E das outras 2 leis, para a gente falar das 3 leis sistêmicas, qual Sim. que você quer agora? Da ordem ou do pertencimento? Vamos começar, né? Na Depois ordem. dessa. Vamos começar pela ordem, falando do pertencimento? Sim, boa, gostei. Que é a primeira. Todos nós precisamos nos sentir pertencentes. É uma necessidade da nossa alma se sentir pertencente. Quem pertence à nossa família? Os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos, tios. E quando a gente quer excluir alguém da nossa família, isso de alguma maneira vai movimentar algo na nossa vida, vai trazer pessoas para que a gente possa olhar para isso e encarar. Então, às vezes você tem um problema mal resolvido com alguma pessoa da sua família e você quer excluir ela. Ah, aquele meu tio é muito chato, ele bebe muito, eu quero tirar ele da minha vida. Excluiu. E lembra que todos nós precisamos nos sentir pertencentes. Depois você vai se relacionar com amigos e algum amigo seu vai te lembrar muito aquele seu tio. Porque é a vida te cutucando para que você possa incluir. Enquanto você não olhar para aquele seu tio, incluir ele, você não precisa morrer de amores por aquela pessoa. Mas saber que ele é seu tio, aquele é o jeito dele, que Deus abençoe a vida dele. Você está incluindo e você diz, tio, você faz parte. Estou usando tio, gente, mas a gente tem questões com pai, com mãe, com irmãos. Então pensa em alguém da sua família que talvez você já quis excluir. Olha para essa pessoa agora, imagina ela à sua frente e faça a inclusão. Inclua ela no seu coração. Fala, você faz parte. Eu aceito você como você é. Você pertence à nossa família. E deixa isso reverberar na sua vida. Esse é um dos exemplos da lei do pertencimento. E a segunda lei, a lei da ordem, onde nós precisamos respeitar aqueles que vieram antes. Quem veio antes de nós? Os pais. Os nossos pais. Então, a eles, a nossa reverência. Se o nosso pai e a nossa mãe fez isso, fez aquilo, é o jeito deles. Eles já nos deram mais do que eles receberam. Eles já tentaram fazer o melhor deles. Então, a eles o nosso respeito. A sua vida pode ter sido difícil, seu pai pode ter feito isso com você, sua mãe pode ter feito aquilo outro. Cada um sabe onde aperta o seu sapato. Mas como eles vieram antes, eles nos deram a vida. Eles nos deram o maior presente, que é a vida, que é o que nós temos de mais valioso. Então, pai, mãe, muito obrigada. Eu aceito vocês como vocês são. Eu amo vocês do jeito que vocês são. O que vocês me deram foi suficiente. Agora é comigo. Agora eu pego a força de vocês e decido fazer diferente com respeito. Porque o que acontece hoje, que a gente vê as questões invertidas, né? Não está tendo essa ordem nas famílias, são os filhos querendo mandar nos pais. Os filhos se achando provedores, porque eles ajudam os pais que já estão idosos com alguma coisa, aí vem uma arrogância de alma. Meu pai e minha mãe não vivem sem mim. Minha filha, a pessoa viveu 70, 80 anos sem ter você cuidando. Então a gente precisa estar no nosso lugar de força. Nós somos filhos. Respeitar a ordem. Os pais mandam e nós obedecemos, independente do que tenha acontecido. Precisamos lembrar o nosso lugar. Eu não mando na vida da minha mãe. Ela faz o que ela quiser da vida dela. E eu respeito. A gente não quer que as pessoas respeitem as nossas escolhas. Então, que a gente possa respeitar quem veio antes de nós. E essa lei, nossa, eu sinto que ela é a gente mais sai do lugar sem perceber. A gente está sempre querendo dar palpite na vida de alguém, sempre querendo mandar na vida de alguém. E muitas vezes vem essa arrogância inconsciente da gente se achar a última bolacha do pacote e achar que os nossos pais sem nós não são nada, só porque hoje eles estão mais velhos. Lembre-se que nós, perante os nossos pais, seremos sempre a criança deles, o bebê. De vez em quando eu chego na minha mãe e falo, oi, bebê. Então eu serei sempre o bebê da mamãe. E falando tudo isso, você me fez lembrar de um autor, um psiquiatra muito famoso, Alfred Adler, que você escuta pouco esse nome em casa. Eu gosto muito da filosofia e da psicologia individual, do jeito que ele olha a vida, ou olhava a vida, porque ele já faleceu, estudou com Freud,
bebeu da água de Freud, mas muitas vezes Freud ia para o caminho da etiologia, que é o efeito causal e a consequência, causa e efeito. Ele acreditava apenas nisso. Se todo mundo passa por um trauma específico, todo mundo vai agir da mesma forma. Essa é a etiologia de Freud. E Adler, com a teleologia, ele traz uma visão diferente. A teleologia, independente do que você passou, você pode resignificar, dar outro significado para isso e evoluir e tirar a coisa positiva daquele fato, daquela dor, daquele trauma, daquele bloqueio que você passou. Sim. E eu acredito muito nessa psicologia individual de Alfred Adler, também conhecida como psicologia adleriana. E o que eu quero trazer aqui é um ponto de conexão da lei da ordem com a separação de tarefas de Alfred Adler, que é um conceito muito divulgado na psicologia individual, que é você saber até onde vai a sua tarefa. Isso já conecta com o início do podcast, com o nosso relacionamento, como a gente fala de saber os papéis. Até onde vai a minha tarefa e até onde começa a tarefa da Júlia, para eu não interferir na tarefa dela e nem ela interferir na minha tarefa, porque senão ela também tira a minha força. Senão eu tiro a força dela. É como se eu mostrasse para o universo, daqui que eu faço. Aí ela vai se sentir como? Poxa, espera aí, eu não sou capaz? Exato. Então, a separação de tarefas é o seguinte, olha como já vai desmistificar aqui o medo do julgamento. Você que está em casa, tem medo de falar em público, tem medo do julgamento, medo de falhar em público? Pensa sobre isso. Você tem medo, sabe por quê? Porque você ainda tem expectativa no que o outro vai achar de você. Você precisa da validação do outro, a necessidade de aprovação. Você não sabe quem você é, a sua identidade, a sua capacidade e o seu merecimento. Identidade, capacidade e merecimento, ser, fazer e ter. 3 tipos de crenças que bloqueiam a humanidade. Então, se eu sei quem eu sou, eu sei da minha capacidade e eu mereço, fica muito mais fácil viver a vida. Agora, quando eu não tenho isso claro e fico buscando no externo essa aprovação, lascou. Por quê? Porque você está esperando o outro falar, Júlia, você é boa, Rodrigo, você é top, fulano, você é incrível, porque você mesmo não sabe que é. E aí você dá valor ao medo do julgamento, porque você dá valor ao que o outro está dizendo de você. Mas a separação de tarefas, ela já quebra essa expectativa. Porque o que o outro pensa de você, a tarefa é dele. Olha que forte isso. Como conecta as psicologias, as filosofias, as terapias. Porque no universo, nada se cria, tudo se transforma. Para a gente estar aqui, foi uma transformação. Pegou elementos da Terra para criar a televisão, a câmera, a madeira, o estúdio, tudo que a gente vê veio da Terra. E tudo volta para a Terra. Sim. A lei da destruição e da ordem e do progresso andam juntos. Primeiro você precisa desconstruir o velho para vir o novo. E falando nisso, de desconstruir o velho, Ju, e construir o novo, qual foi sua principal transformação que você teve que desapegar de coisas que você sentia, fazia, para hoje você se tornar essa mulher incrível que você é? Nossa, menino. Eu falei para você que ia ter umas surpresinhas. Danado, essa parte ele não me contou, viu, gente? Mas pode pensar, reflita. Que assim, de transformação foram tantas, se eu pegar desde a minha infância, né, adolescência, até eu chegar aqui hoje. Eu poderia ser o perfil vitimista. Porque na minha infância aconteceu isso, então por isso que eu sou assim hoje. E não, apesar de eu ser a última filha, sou a 5ª filha, eu desbravei o mundo. Eu já, viajamos aí 1 ano de motorhome. Você já teve uma experiência de morar fora do Brasil? Exato, morei um tempo na Flórida. Quando eu me formei, logo eu ouvi a dona do distribuidor que eu trabalhava dizendo que tinha uma vaga em Uberaba. Eu falei, opa, eu quero ir. Com 21 anos eu saí de casa. Coragem, proatividade. Coragem em outro estado, outro lugar. Então eu vejo que eu me desafio muito.
Rodrigo me chamou para estar aqui nesse podcast. Eu falei, não há necessidade. Vai lá, você já tem convidados, não tem porquê. Aí tá bom, então tá, vamos. Então eu vejo que eu venho evoluindo muito, olhando para dentro. O último, o êxito emocional, gente, para quem não sabe, eu já participei de 3, tá? E cada vez que eu participo, é mais uma pecinha do quebra-cabeça da minha vida que eu vou montando. E no último, que aconteceu em dezembro, ficou algo na minha cabeça de tudo que o Rodrigo falou a respeito de qual crença eu ainda tenho que me impede de realizar os meus sonhos. Aquilo ficou na minha cabeça, anotei, e você vê o tanto que a energia, ela existe, ela tá aqui, vocês estão nos vendo por conta da energia também, que no final a gente tirou uma cartinha, todos os convidados tiraram uma cartinha, e a cartinha que saiu para mim, não vou lembrar exatamente a palavra, mas era sobre crença. Qual crença da minha vida eu já podia descartar? Então, muitas crenças que nós temos de não ser boa o suficiente, de não ser amada o suficiente, de não ser bonita o suficiente, quais dessas realmente têm nos impedido de chegar onde a gente deseja? E eu quero deixar essa reflexão com vocês também, tá? Porque para mim ela fez muito sentido. E eu tenho olhado cada vez mais para dentro para alcançar esse êxito na minha vida, êxito emocional, na minha vida profissional, na nossa relação, em tudo. Inclusive, convido vocês a participar do próximo êxito emocional, tá, gente? Que já tem data, mas eu vou deixar o Rodrigo falar. Gente, o próximo êxito emocional em 2026, dia 7 de fevereiro. Sabadão, das 9 às 17. Coloque na agenda, 30 vagas limitadas, não é gatilho de escassez. Quem já participou sabe, o formato é em U. Eu poderia, naquela sala, com o mesmo valor de aluguel, colocar 45 pessoas. A Ju sabe disso. Só que o esquema seria em espinha de peixe, cadeiras atrás da outra com mesa. Perde totalmente a experiência de estar todo mundo se olhando, se conectando, fazendo ali a troca, as perguntas e a participação. Ô Ju, mas tudo que você falou, resume para nós, porque eu não percebi uma resposta assim tão clara. Você fugiu um pouquinho da pergunta, eu senti. Você falou, mas não falou, entende? Já deu indícios, obviamente, você ilustrou. Mas qual que foi realmente a maior transformação que você vê? O que você teve que deixar para trás? Porque você trouxe uma reflexão incrível para as pessoas em casa. Mas o que você deixou para trás? Porque tem aquele paradoxo da aceitação, que eu falo no êxito emocional. Para que você construa um novo, você precisa abrir mão do velho. Senão você fica sempre justificando por que você faz o que você faz. Eu não cheguei, eu cheguei atrasado por conta disso. Eu não fiz aquilo por conta daquilo. Então você gasta energia justificando por que faz, porque você não desapegou ainda do ser que você é, para se tornar quem realmente você deseja ser. O que você já desapegou, que você fala, isso não serve mais para mim, e por isso você está construindo essa nova versão de você mesmo? Já desapeguei do medo de não dar certo, medo de não conseguir. Eu me desapeguei de muitas coisas, mas o medo, acredito que foi uma delas. E por isso eu me desafiei, para quem... eu não gosto de rede social, fiz uma transição de carreira, comecei a gravar vídeos para rede social, deixei o medo do julgamento, medo de falar em público, porque isso ele nos bloqueia, nos impede de chegar onde a gente deseja. Então o medo foi uma dessas coisas que eu deixei. Eu tinha muito medo em relação à segurança, sempre quis morar em prédios quando fui morar sozinha, que tivesse portaria. Depois o Rodrigo me vem com a ideia de morar no motorhome, na rua, né? Querendo ou não, a gente dormia, né? Estacionado ali na rua. Olha só, deixei o medo mais uma vez. Sim. Esse conforto, sabe? O quentinho. Eu não quero esse quentinho. Eu quero mais. Eu quero, sabe, ser quem eu vim pra ser. E quem eu vim pra ser eu ainda tô descobrindo, tá, gente? É um processo. Que nós estávamos conversando, eu e as meninas, a respeito... E a gente está sempre olhando para dentro, qual é o meu propósito, o que eu vim para fazer. Então, que a gente peça para que Deus nos mostre. Nós não temos só um dom. Deus nos deu várias sementinhas. Então, que nós possamos plantar essas sementinhas por aí.
Eu não vim só para ser consteladora, eu não vim só para fazer terapia, eu não vim só para ser a esposa do Rodrigo, a filha da Luísa e do José. Eu vim para muito mais. Então, que a gente possa sempre olhar para dentro, desapegar dessas crenças que a gente tem, que é um propósito, eu tenho que fazer aquilo, e se conhecer. E esse tem sido o meu processo. Perfeito. Coisa linda. Agora entregou. Aqui quem senta nessa cadeira, meu amor, eu provoco para tirar o melhor. É a cadeira do conforto e do desconforto. Essa cadeira começa no conforto para você estiver no ambiente aqui, ficar mais relaxado, se ambientalizar, era isso que eu queria dizer, para depois a gente conseguir tornar um pouco desconfortável, porque é no desconforto que a gente cresce. É no desconforto que a gente muda, é na dor que a gente cresce o músculo, é no estudo que cresce o cérebro, que faz essas sinapses acontecerem, a consciência se expande, é nas conexões com as pessoas, é em um podcast. Então tudo isso realmente traz uma visão incrível de quem nós somos e sabemos que nós estamos nos construindo todos os dias. Sim. Não há um ser humano nesse planeta que já chegou, agora eu sei quem eu sou, eu não mudo mais. Não, você só começou a sua jornada, tem muito ainda o que evoluir. Nós não pararemos a evolução, por isso que aquela frase muito fatídica que eu conto, daqui para frente é só para cima. Isso é poderoso, é mostrar que não tem retrocesso, que a gente vai continuar. E quando tem um relacionamento forte, onde o casal troca essas ideias, coloca na mesa, é vulnerável, o relacionamento vai para outro patamar. A conexão vira uma conexão de alma tão forte que você não abre mão daquilo por qualquer bobagem, por qualquer briguinha, por qualquer discussão ou discórdia. Porque isso faz parte do relacionamento. São dois seres humanos totalmente diferentes se unindo, com dois sistemas familiares totalmente diferentes e complexos, se unindo e tornando uma família nuclear. Mas eu tenho uma família de origem, a Júlia também, e assim a gente se uniu, e agora nesse universo novo que nós estamos construindo juntos, eu tenho muito orgulho disso, do que nós estamos construindo como casal, como parceiros de vida, a gente pode proporcionar também essa visão para tantas e tantas pessoas hoje com o poder da internet. A internet é boa, Sim. O meio é bom, é só como você usa. A faca é boa ou ruim? Depende. Se você der na mão de um bandido, ela é ruim. Se você der na mão de um Masterchef, ela é totalmente maravilhosa, que vai proporcionar um prato incrível para nós. E isso é muito bom. Trazendo essa reflexão com tudo que você carrega, com quem você é e me ajuda a tornar, eu vou ser vulnerável aqui trazendo o que você tem me ajudado. Que uma das coisas que eu carregava, eu não carrego mais, mas ainda ela toda hora vem na minha vida, é aquele merecimento. É o bloqueio de merecimento. Eu não falei dos 3? Ser, fazer e ter? Identidade, capacidade e merecimento? Eu ainda tenho isso. Mostrando a minha vulnerabilidade para você que está aqui em casa, é importante a gente saber o que falta para nós. E essa mulher que está aqui, ela me ajuda muito, muito. Eu conseguir olhar para dentro e sentir mesmo, forte, que eu mereço, eu me permito, eu tenho permissão para prosperar, eu tenho permissão para ter abundância na minha vida, porque Deus quer isso para o ser humano. Se você quer ser imperfeito, você deseja o melhor para o seu filho, a prosperidade na vida dele, imagina Deus. Ele quer a miséria para os filhos dele, já que ele é perfeito? Onipresente, onisciente e o quê? Potente. Potente. Tá vendo? Às vezes falha a memória, vem a esposa e te ajuda. Não aconteceu isso por acaso. De eu esquecer uma palavra. Isso é um relacionamento, onde um está ali suportando o outro e colocando o outro também para viver o extraordinário. Então vai a minha gratidão e meu reconhecimento aqui nesse podcast, no Café com Êxito número 6, que é muito especial esse número também. Você sabe do significado, que o êxito emocional no 6 ele vai ter uma virada de chave. E o 6 está aqui também para ter outra virada de chave.
Então você faz parte, eu vejo você e eu te amo. Obrigada, eu também te amo. Obrigada pelo convite de estar aqui, nesse momento que eu sei que é tão prazeroso para você, que você se sente tão realizado. Gratidão por vocês terem nos ouvido. E depois, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre as leis sistêmicas, sobre constelação familiar, vocês escrevem aí nos comentários que a gente entra em contato. Exatamente. E para quem quiser também ser constelado, conhecer o trabalho da Júlia também, entre em contato comigo nas redes sociais do Café com Êxito ou do Rodrigo Zinzli, e aí eu passo o contato da Júlia e assim a gente vai construindo esse poder, esse ambiente, essa transformação. Foi incrível, mas não acabou, tá? Tá. Ela virou host aqui do Café com Êxito. Ela decidiu acabar, mas não acabou. Ainda temos aqui mais alguns minutinhos. E o que eu queria te dizer, meu amor, é se você pudesse deixar uma mensagem para a humanidade, e esse podcast aqui vai ser transmitido para todo o planeta, todo mundo vai ouvir o que você vai dizer, ou vai cantar, ou vai fazer alguma coisa. O que você diria para as pessoas? O que você carrega que é poderoso, que as pessoas precisam saber? Cada um carrega a sua essência, carrega a sua luz. Tem uma sementinha especial em cada um de nós, né? E quando você faz essa pergunta, eu lembro de uma música, que não sei exatamente quem canta, que diz: o importante é ser você, mesmo que seja estranho, seja você. Então, que nós possamos ser nós na nossa essência, sem tantas máscaras, sem querer ficar agradando o tempo todo o outro. Eu vou ter que fazer isso, porque senão fulano vai ficar chateado comigo. Mas e você? Não está ficando chateada por fazer algo que você não gostaria de fazer? Então seja você. Mesmo se o outro não vai gostar mais de você. Que nós possamos olhar mais para dentro e nos respeitar. Que à medida que a gente se respeita, a gente respeita o nosso próximo. À medida que a gente ama o nosso próximo, a gente faz o melhor para o nosso próximo. Mas antes a gente precisa olhar para nós. E isso não é egoísmo. Tem gente que às vezes, olha para uma lente diferente. Mas aí você está sendo egoísta, só fazendo o que você quer. Não estou falando nesse sentido. Mas que nós possamos respeitar as nossas vontades. E ser quem nós somos. Dizer não quando for preciso. E no relacionamento, gente, tem hora que tem que ter esse equilíbrio, tá? Às vezes você não tá afim de ir num lugar que o seu marido quer ir, mas você vai, porque outra vez ele foi num lugar que você queria ir e ele não. Então tudo tem o equilíbrio. Nossa, sensacional. E a coragem de não agradar. Perfeito. E suportar o desconforto, conforme você falou. Porque um não é uma frase completa. Você só justifica ou explica o motivo do não com uma pessoa que tem muita, muita importância para a sua vida. Aí você faz o não com amor. Você dá o não com amor, o não com empatia, o não com uma justificativa, o não com um porquê do não. Mas o não é uma frase completa. E quantas vezes a gente fica justificando o motivo do não. Não vou porque eu tenho muita tarefa, porque eu tô assim, porque eu tô assado. Você gasta muita energia e consome a energia do outro que está ouvindo, que às vezes nem acredita no que você está dizendo. Porque às vezes não é genuíno. Então, olha, não, muito obrigado, eu não conseguirei ir, mas te agradeço o convite. Quem sabe numa próxima. Olha que bonito, olha que postura. Sim. E aqui a gente fala muito de postura, porque mudar a mentalidade é mudar de dentro para fora. Você tem que mudar a sua postura. Quando você mudar a sua mentalidade, vai mudar a sua realidade. Vai mudar o seu corpo, vai mudar a sua fisionomia, vai mudar os seus contatos, vai mudar com quem você anda, vai mudar uma série de situações. Mas não é mudar com quem você anda dizendo tchau, vocês ficaram para trás. Não é essa a ideia. A ideia é gratidão. Vocês fazem parte. O Rodrigo que eu sou hoje, eu devo a todo mundo que passou pelo meu caminho. Os mentores do meu caminho.
quantos e quantos aprendizados em infância, adolescência, juventude, vida adulta eu tive de pessoas que realmente foram agentes de transformação na minha mentalidade para eu me tornar quem eu me tornei. E eu tenho muito orgulho de quem eu me tornei. E eu tenho muito orgulho de quem eu ainda irei me tornar, porque eu estou no meu processo. E eu vejo para onde você vai também. Eu vejo a sua força, o que você carrega, a sua verdade, a sua perseverança, a sua resiliência em não desistir. Você é poderosa. Você veio para brilhar. Obrigada. Eu vejo você também, meu amor. Me orgulho do homem que você é, do filho que você é para os seus pais, do marido que você é para mim, do profissional que você é. Eu sei que você está sempre buscando fazer o seu melhor. E você faz, todos os dias. Só não vou te dar um beijo na boca porque a mesa está no nosso meio, eu não posso perder o microfone. E com essa energia a gente encerra mais um Café com Êxito, fechando em grande estilo. Homens, mulheres, abram um coração para o matrimônio, para o casamento real. Para de picuinha sobre o casamento, aquelas piadinhas sem graça. Todo mundo tem uma piada sobre casamento. Para com isso, isso faz parte do inconsciente coletivo, principalmente do brasileiro e da humanidade também. Tire isso do seu caminho, fortaleça o seu relacionamento, acredite que você tem uma parceira ideal. Se não tem, vai atrás, acredita que Deus vai proporcionar um parceiro ou uma parceira ideal para você. Acredita nisso. Para de viver com essas culturas, com essa filosofia, sabedoria popular que mostra aí casamento, sabe, essa coisa, esse mito, era essa palavra que eu queria. Isso é um mito. Vamos quebrar esse paradigma desse inconsciente coletivo e mostrar que sim, podemos ter um relacionamento saudável, casar é bom, construir uma família é muito bom. E que bom que é assim, porque isso é divino, isso é coisa de Deus. Deus proporcionou isso para os homens, tá bom? Fique com essa mensagem voadora no lustre. Eu falei que ia ser, não é diferente. Beijo no seu coração, meu amor. Obrigado pela participação. E finalizamos o 6º episódio. E o 6º episódio foi incrível. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, já sabe, né? Não preciso nem dizer. Só faz o que você precisa fazer. Beijo no coração. Até o próximo Café com Êxito.